A paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe de adultos, seja bem-vindo a mais um podcast, momento pedagógico da classe de adultos. A paz do Senhor, irmã Ivanilca, A paz do Senhor, Manuela. Tudo bem com você? tudo bem, graças a Deus. E com a Graças a senhora, como Deus. estão as coisas? Bem feliz também, né? Que vamos avançando num trimestre de muita aprendizagem, então isso é bênção de Deus, né? Isso mesmo. E a lição, né, que a gente traz para vocês no dia de hoje é uma lição que já está ali quase no fizinho, né? A lição de número 11, que tem por título O Culto da Igreja Cristã, né? E aqui os objetivos dessa lição é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiasta na liturgia pentecostal. Então, para todo o seu contexto de aula, professor, você pode estar aí dentro, considerando toda a lição, mas dividir a sua aula em três aspectos, né? A primeira dica que eu trago hoje, na verdade, uma forma de planejamento, organização da sua aula, que eu estou intitulando, né? Um primeiro é um conectar. Então, é um momento de iniciar a aula ali, conversando com os seus alunos, né? Assim como eu e a irmã Ivanilca começamos, né? Dando a paz do Senhor, perguntando como estamos de uma forma geral, né? Não dá para você ouvir individualmente cada aluno, mas dá para você aí se conectando aos poucos, né? Desejando umas boas-vindas, vendo se tem visitantes na classe. Então, uma forma de estar acolhendo. E aí, um segundo momento, né, é o crescer. Então, aí você vem com essa parte introdutória, falando sobre, até fazendo a leitura bíblica, se quiser novamente, a verdade prática, e fazendo essa parte introdutória mesmo, para entrar com a dinâmica. Que hoje, a dinâmica que eu trago é uma divisão em três grupos, tá? Dentro dessa divisão de três grupos, você vai entregar três perguntas a cada grupo, que eles vão precisar discutir primeiro e aí sistematizar. Aí você pode escolher de formas diferentes. Um vai, é, por exemplo, um vai ensinar, né, dramatizar, dependendo, porque como é a classe de adultos, às vezes eles ficam mais inibidos pela idade e tudo, então você vai considerar o contexto, né, aí da sua classe, se é uma classe aberta a essa possibilidade ou não, se é uma classe mais tradicional. Se é uma classe mais tradicional, então você vai pedir para eles elencarem mesmo, escolherem uma pessoa para vir representar, então nessa forma mais como um seminário, mas que na verdade eles precisam discutir antes essas questões. A primeira questão, né, o grupo 1, iria falar sobre quais aspectos podemos observar na liturgia de um culto cristocêntrico. Então, essa seria aí a discussão do grupo 1. E aí o grupo 2, quais as evidências de uma adoração genuína do cristão no culto, né? E aqui eles também iriam elencar. O ideal é em forma de tópicos, então você pode aí instruir os alunos a escreverem uma palavra, porque fica mais dinamizado, né? E não precisa aí de tanto tempo da sua aula, né? Para esse momento aí de crescer, tanto entre eles quanto internacionalmente, como você, professor, e eles, alunos, né? E aí o último grupo iria responder considerando as perguntas anteriores, qual é, afinal, o propósito do culto, tá? Então, essas seriam as três perguntas e eles trariam aí essas respostas, né? 10 minutinhos você consegue, dando um tempo curto mesmo em que eles possam, de forma rápida aí, pensarem, né? Porque não viram ainda a lição, mas essa é uma proposta que nós vamos ver na lição. E aí, né, vem que é o terceiro aspecto dessa dinâmica de aula, que seria o compartilhar. Agora eles viriam à frente compartilhar as questões aí que você trouxe dessa dinâmica. E em continuidade, voltaríamos ao crescer, que é o aspecto agora que você vai desenvolver todos os aspectos da sua aula, né? E aí desenvolver cada tópico e até trazendo agora, dentro do que eles falaram aí no início da aula,
evidências, né, dentro aí da lição, que vai mostrar aspectos em que eles apresentaram, né, essas evidências de um cristão realmente que tem uma adoração genuína, como é um culto cristocêntrico. Então, você vai aí trazendo essa fala deles, né, com base aí na lição, né, e sempre lembrando que o nosso guia é a própria palavra de Deus, tá bom? Então, essa é a minha dica, né, para a sua aula, para o seu planejamento, sua organização. Agora, vamos ouvir a dica que a irmã Ivanilca traz para a gente nessa aula. Isso, Manu, a gente está pensando aqui de trazer uma sugestão de atividade. Esse material vai estar disponível para você, professor, através desse QR Code. Então, a nossa proposta, a nossa sugestão para essa atividade é a realização de uma tempestade de ideias, né? É, é uma forma da gente suscitar o conhecimento prévio, a participação da turma, é uma forma da gente trazer algumas reflexões sobre as questões que a gente vai tratar nessa lição, que é o que é um culto a Deus, né? Os elementos desse culto. Então, o que é um culto a Deus? E qual a sua motivação para isso? Por que se deve prestar um culto a Deus, né? Eh, a gente vai ver, né, no estudo da lição, que algumas pessoas prestam culto a Deus por uma questão de barganha, né? E a gente vai estudar e vai aprofundar a nossa percepção e concepção de que Deus merece ser adorado, engrandecido, independente de qualquer situação, né? E aí, a outra questão que a gente traz, isso aqui são sugestões, vocês podem pensar em outras, né? É como deve ser o culto dedicado a Deus, né? No decorrer da lição, a gente vai pontuar cada um desses aspectos com mais profundidade. Mas a proposta é uma proposta similar que Manu trouxe, levantar essas questões, no caso dela, seria estudando, né, os grupos discutindo. Aqui seria, de fato, uma introdução mesmo, um quebra-gelo. O que que a gente sabe, o que que a gente pensa sobre essa questão, né, do culto a Deus. E aí, no decorrer da lição, você vai desenvolvendo, sempre que você puder retomar as falas, né? Se você puder fazer o registro dessas falas num quadro, no flip chat, e ir anotando e dizendo assim: ah, a irmã Joana disse que o culto é uma forma de adorar, de honrar o Senhor. Maria José está falando aqui que a gente deve prestar o culto de gratidão a Deus em espírito de devoção, de adoração. E no decorrer da sua aula, vá retomando, vá puxando essas falas, porque isso valoriza o aluno, valoriza o conhecimento que ele tem, né? E é isso que a gente quer construir em cima das informações e dos conceitos que esses alunos trazem. E a minha outra dica, outra sugestão, seria encerrar a aula avaliação, né? Toda vida que a gente se propõe a ensinar, a avaliação faz parte desse processo, é uma forma da gente checar o que ficou, os aspectos que ficaram pendentes na compreensão da aula, se ficou algum assunto não ficou bem consolidado, se existe alguma dúvida ou falha de compreensão. Então, a minha proposta é que você finalize essa aula construindo um mapa mental, né? Que você pode fazer num quadro ou levar numa cartolina, e que você vá tratando dos aspectos que a gente estudou no decorrer dessa aula, né? O que significa um culto a Deus, né? O que significa culto, prestar um culto?
é uma adoração, é uma homenagem, é uma reverência que se presta, né? E qual a natureza desse culto, né? Então, você, no decorrer da aula, tratou sobre isso. O culto é dedicado a um Deus que é santo, então o culto é sagrado, é solene, né? Você não presta um culto a Deus de qualquer forma. Esse culto tem um propósito. Qual o propósito desse culto? Quando a igreja se reúne, a gente está estudando igreja, o viver em comunidade, o servir a Deus, né? Então, qual o propósito desse culto? Então, glorificar a Deus, né? O propósito principal, primordial. Em consequência, a igreja é edificada. Como deve ser esse culto, né? E aí é muito interessante porque a gente vive num contexto onde o homem é posto como centro do universo, né? O antropocentrismo, e aí agora a gente vai ter esse contraponto, que o culto que a gente presta a Deus, o centro desse culto é Jesus, é Cristo, né? Então tudo gira em torno de Jesus, é Ele que é glorificado, é Ele que opera maravilhas, né? E finalizando, né, o culto, ele tem uma liturgia, ele tem uma ordem, ele tem uma forma de acontecer, não é de qualquer forma. E aí a gente vai ter aqui, vamos dizer, uma introdução para a próxima aula, né? Que é em relação à liturgia e a forma o destaque que vai ter a palavra de Deus nesse culto e essa adoração, que é o objetivo maior do culto, né? Então, a minha proposta é que você, finalize a aula fazendo essa revisão, que é a construção desse mapa mental com a sua turma, porque é uma forma de você checar rapidinho o que ficou, né? E materializar esse conhecimento, porque você pode, inclusive, sugerindo a seus alunos que eles criem o hábito de levar uma cadernetinha, de fazer anotação, porque seria uma forma de levar uma síntese do que foi estudado para casa. Então, estas são as minhas dicas para essa lição. Excelente. Realmente, a avaliação ela precisa fazer parte, né, não só da dinâmica ali do momento da sala de aula, da aula em si, mas é importante que você, professor, tenha essa visão, né, de analisar todo ali o processo da aula, né, ao final aí da ministração. Até para repensar, né, rever, né, Ivanilca, algumas É, situações, né, que são inerentes, né? A gente sabe que a sala de aula ela é dinâmica, o dia também, dependendo, né? Às vezes é atípico, a gente às vezes pensa uma coisa e acontece outra, né? Então, é considerar tudo isso dentro do contexto da igreja também, né? Então, isso é importante e faz parte do processo de aula, tá? Então, somos gratos a Deus por mais esta oportunidade, por estar aqui, por aprender também com a irmã Ivanilca, né? Uma pessoa excelente, né? Sem comentários aí. Ela sempre, né, muito organizada. Então, que bom. Espero que vocês estejam também, tá? Aproveitando esse material que ela tem disponibilizado, feito, dedicado tempo, com carinho, amor para vocês aí estarem utilizando, como a gente sempre coloca, né? Algo que a gente traz como uma proposta, mas você pode unir as duas e aí planejar, reorganizar, né? A gente sabe que o professor, ele é muito criativo, então você pode estar adequando tanto a sua realidade quanto melhorando. E dentro disso você pode compartilhar conosco as suas vivências, né? Então comente este vídeo e também curta, compartilhe com outros, tá? E desejamos a você que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e desde já a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmã Ivanilca. a paz do Senhor, mano.